Bom, a semana passada a gente comentou, tivemos um probleminha técnico, mas hoje sim, Rio Preto tem uma série de franqueadoras e principalmente centenas, talvez milhares aí de franqueados. E por isso, decisão recente do Supremo Tribunal Federal atinge em cheio esse setor que a partir de agora passa a pagar ISS sobre os serviços aí de franquia. Mas para explicar direitinho o que isso significa para quem tem uma franquia, explicar o teor dessa decisão, a gente vai conversar com a advogada tributarista Carolina Trevisan, a doutora Carolina, que está aqui no Zoom comigo. Doutora, me ouve bem? Tá tudo certo hoje? Alexandre, tudo bem? Hoje eu consigo te ouvir. Legal, que bom. Carol, explica para a gente, então, por gentileza, o que significa essa decisão do Supremo para quem tem uma franquia. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de vir aqui falar com vocês. Então, é o seguinte, em maio desse ano, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que incide o ISS sobre o serviço de franquia. Ou seja, entendeu que a atividade é tributada por serviço, né? E isso foi um choque para os contribuintes, porque na visão da maioria dos tributaristas foi uma decisão política, né, que é o que todo mundo esperava que fosse o contrário. E aí muitos contribuintes, muitos empresários se viram de mãos atadas, não sabem o que fazer agora, né, porque muita gente não pagava, né, não estava pagando, e muita gente não se preparou para isso, né, que foi assim um reflexo econômico gigantesco agora que tem. E a maioria das pessoas nos procuram para saber como vão resolver essa situação. Então, o que a gente tem orientado? Na semana passada, saiu uma decisão inédita no Distrito Federal. É uma decisão que um contribuinte, ele era um distribuidor de cosméticos. Ele conseguiu na justiça uma liminar que autorizava ele a utilizar de um benefício fiscal, um benefício da denúncia espontânea, e ele conseguiu, além de utilizar desse benefício, ele conseguiu não pagar a guia com a multa moratória. Então, esse precedente é muito importante se a gente utilizar ele para as pessoas aqui de Rio Preto, que é o maior polo de franquia, que estão nessa situação agora, que estão se vendo desesperados para pagar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar essa decisão, né, como um precedente para tentar ajudá-los a regularizar a sua situação sem a incidência da multa moratória. Porque, querendo ou não, ela onera e muito a conta que já é alta para os contribuintes pagarem. Ô, doutora, só para ficar claro, antes do ISS, franquia pagava qual tipo de imposto sobre o quê? A franquia, eles estavam decidindo, eles estavam brigando na justiça. Então, assim, muita gente não estava pagando nada. Não sabia se era ICMS, não sabia se era ISS, o que era. Porque, na verdade, o que o contribuinte defendia? Ele defendia que a atividade dele não era serviço. Era uma mera passagem de know-how, né? Que era a mera passagem do conhecimento, da técnica do empreendimento deles, e isso daí eles consideravam que não era serviço. Então, assim, a maioria não estava pagando nada. Ou seja, não pagava, então, sobre a franquia, mas não sobre a venda dos produtos da franquia, isso para ficar claro. Isso, atividade de franquia. Isso aí. E, no caso, em Rio Preto, qual a porcentagem do imposto para a franquia? Ou nem existe essa previsão no Código Tributário? Não. Eu acredito, eu não tenho esse dado da porcentagem das pessoas que não pagam. Eu acredito que a maioria dos contribuintes não estejam pagando o tributo, entendeu? O tributo. Tá certo. E isso vale a partir de quando? Vale para todo mundo? O que as pessoas que têm uma franquia podem fazer agora ou não podem fazer nada? Ou apenas tentar recorrer com base nessa decisão do DF que a senhora disse? Isso. É importante deixar claro que o fisco, né, ele só pode cobrar os últimos 5 anos. E o contribuinte não pode simplesmente fazer nada automaticamente. Ele tem que procurar um advogado da confiança dele para que ele possa, para que o advogado possa indicar para ele qual a situação melhor. No nosso caso, o que nos chamou a atenção nesse julgado do Distrito Federal
é que o contribuinte lá ele conseguiu um benefício, né? Porque, querendo ou não, a dívida dele era em R$ 100.000. E ele conseguiu uma diminuição de 20% aí do tributo que ele pagou. Então, é importante, porque às vezes a multa moratória, ela onera mais ainda a conta que ele tem a pagar. E qual a base de cálculo disso? É o faturamento? É o valor da franquia? Como que o Isso, o fisco faturamento. estabelece esse valor? Isso, é o faturamento. Faturamento. Isso. Tá certo, gente. Tá aí, então, para quem tem franquia, Rio Preto, um polo de franquia, como disse a doutora Carolina, e então atingindo em cheio aí todo esse pessoal num momento que todos já vivem aí dificuldades, sérias dificuldades econômicas. Doutora, quer falar mais alguma coisa, deixar mais algum recado sobre isso? Então, Alexandre, o mais importante agora, pelo cenário que nós estamos vivendo aqui no município, não só no município, né? Eu acho que no Brasil todo, no mundo todo, é como os contribuintes, como as empresas, os empresários, até os pequenos empresários também, que eu acho que são os que mais sofrem, eles vão conseguir se manter, né? Eles vão conseguir regularizar a sua situação. Então, assim, é muito importante que eles procurem um profissional de confiança. É muito importante que eles procurem um advogado para ajudar a regularizá-los, para que eles não fechem as portas. Eu acho que é o mais importante. Tá certo, tá aí o recado da advogada tributarista Carolina Trevisan sobre esta decisão do Supremo que decretou aí a incidência de ISS sobre franquias. Doutora, muito obrigado pelas suas informações, viu? Alexandre, muito obrigada, viu? Ok, muito obrigado. Carolina Trevisan, advogada tributarista, tá aí então uma notícia um tanto quanto ruim para quem tem uma franquia, e não são poucos aqui em Rio Preto, né? Desde cosméticos, a alimentação, escolas de idiomas, enfim, o que mais tem aí é franquia. Vamos acompanhar esse caso.